Vamos então para a correção de mais uma prova. Acompanhe aqui comigo. Core São Paulo, assistente administrativo. Então temos aqui esse texto para respondermos as nossas questões. Aí aqui, para representação comercial tem origem milenar, remontando aos primeiros intercâmbios mercantis entre civilizações. No Brasil, a figura do representante comercial começou a se consolidar com os mascates. Comerciantes itinerantes percorriam o interior do país vendendo produtos manufaturados. Com o avanço da industrialização e a expansão territorial, surgiu a necessidade de profissionais que atuassem como intermediários entre fabricantes e mercados consumidores. A profissão foi oficialmente regulamentada com a promulgação da Lei de número 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que definiu o representante comercial autônomo como uma pessoa física ou jurídica que tem vínculo empregatício, realiza a mediação de negócios mercantis. Essa lei foi um resultado de décadas de mobilização da categoria, liderada por nomes como Dr. Plínio Afonso de Farias Melo, patrono dos representantes comerciais que lutou pela valorização e proteção jurídica da atividade. A criação do sistema Confere-Cores foi um marco institucional, garantindo fiscalização, registro profissional e normatização da atuação em todo o território nacional. Desde então, a profissão passou a contar com respaldo legal, identidade própria e reconhecimento como agente estratégico do desenvolvimento econômico. Considerando os aspectos de forma e de conteúdo, né? Assinale a opção que apresenta o gênero desse texto. Aqui no caso, auto ou sketch, pois traz um texto próprio das comédias de costumes escritas pela dramaturgia. É um solilóquio ou acróstico, pois é uma composição poética introspectiva. Infográfico ou mapa mental, porque congrega informações de diferentes naturezas com o objetivo principal de informar. Notícia ou reportagem, por possuir uma estrutura de título, né, lead, corpo e referência e ter o objetivo principal de informar. Editorial um artigo de opinião, pois tem como um objetivo argumentar a favor ou contra um determinado ponto de vista. Gente, é aquele tipo de questão que, sinceramente falando, não dá para você perder, pelo amor de Deus, né? Se a banca colocasse aqui, por exemplo, né, só só colocasse aqui, por exemplo, só o título, né, só o tipo, certo? Só o tipo de gênero. Se ela colocasse aqui só o tipo de gênero, talvez ficasse um pouco mais difícil. Mas ela trouxe o tipo do gênero e trouxe também aqui o que, que é, né? Aqui é um texto de comédia, de dramaturgia. O texto não tem diálogos, não tem encenação para ser um auto-sketch. É que é um gênero, seria um gênero dramático, uma dramaturgia, certo? A letra B, né? O solilóquio é um monólogo. O que é um monólogo? É falar sozinho. O acróstico é uma composição poética onde as letras iniciais formam a palavras. Eu acredito que você deva ter feito bastante. Eu quando né, era criança, fazia lá no fundamental os acrósticos, né, que os professores pediam para fazer. Né? Por exemplo, aqui, ó, vamos supor que ó, palavra paz. Aí pode colocar aqui prosperidade, amor, zelo. Tá, tô dando um exemplo. Isso aqui é um acróstico, tá? É um acróstico. Você pega as iniciais e vai formando palavras, certo? Ah, porra, falar que é mapa mental, aí, né? Tá de sacanagem, porque mapa mental é algo visual, algo esquematizado.
Você poderia ficar em dúvida entre a letra D e a letra E. Só que a letra E, por exemplo, você percebe aqui alguma tese? Você percebe aqui algum posicionamento? Não tem, certo? Seria se o autor estivesse defendendo uma tese. E aqui o autor está narrando fatos históricos e legais. Ele não está colocando aqui o ponto pessoal, a visão dele pessoal. Certo, pessoal? Então, gabarito é alternativa à letra D. Essa daqui, ao meu ver, relativamente tranquila. Próxima. No Brasil, a figura do representante comercial começou a se consolidar com os mascates. Considerando o trecho apresentado, assinale a opção correta acerca do emprego da vírgula. Aqui já é um pouco mais complicado, né? Vírgula geralmente costuma ser um pouco mais difícil. Seu emprego, né, nesse contexto aqui, ele é facultativo, certo? Vamos lá. O emprego é facultativo? O que que nós temos aqui? No Brasil. No Brasil é adjunto adverbial de lugar deslocado para o início da oração. Então, a gramática, ela diz que se o adjunto adverbial deslocado for curto, a vírgula é facultativa. Se ele for longo, a vírgula é considerada obrigatória. O que que seria considerado longo? Né? Varia um pouco, mas geralmente é 3 ou mais palavras, tá? Então, no Brasil tem apenas 2, então é considerado curto. Então, nesse caso, ele é facultativo. Não está isolando a adjunta adnominal, porque no caso é adverbial, certo? Adjunto adverbial de lugar, tá? Não tem enumeração. Para isolar vocativo, o vocativo é chamamento. Retirada tornaria o trecho incorreto. Como é facultativo, não causa um erro gramatical aqui na nossa questão, tá bom? A profissão foi oficialmente regulamentada com a promulgação da lei. Considerando esse trecho, assinale a opção que apresenta uma reescritura correta desse trecho. Letra A. Com a promulgação da Lei 4.886, regulamentaram-se oficialmente a profissão. Tá certo isso aqui? Tá certo? Olha só, nós estamos fazendo aqui a essa forma de reescritura, certo? Profissão foi regulamentada. O verbo ser, né? Foi, certo? Mais um particípio, regulamentada, ok? O tempo aqui foi, está no pretérito perfeito do indicativo, tá? A profissão foi oficialmente regulamentada. O que que foi oficialmente regulamentado? A profissão. Então a gente vai reescrever na voz passiva para fazer essa reescritura aqui na voz passiva sintética com a partícula se, certo? O verbo deve ir para o mesmo tempo, pretérito perfeito, ok? Deve concordar com o sujeito paciente, a profissão. Então, o resultado aqui de tudo isso, certo, pessoal? É o quê? É, se no caso o verbo permanece no mesmo tempo, tá? Regulamentada, então regulamentou, tá? Concordar com o sujeito, a profissão, regulamentou-se então a profissão, certo? Ó, regulamentaram-se. O erro de concordância, tá? Porque tem que concordar com o sujeito, certo? Que está no singular. Não está aqui as profissões, é a profissão, ok? Regulamentou-se oficialmente a profissão, ok. Regulamentar-se-ia o tempo, aqui no caso, né?
regulamentar-se-ia. Aqui é futuro do pretérito. Houve, então, essa mudança do tempo verbal. Regulamentava-se. Pretérito imperfeito. Aqui também, regulamentava-se e regulamentara-se. Pretérito mais que perfeito. Então, gabarito, alternativa B de bola. Questão de número 4. Predomina no texto a função metalinguística, fática, informativa, poética ou conativa. Olha só, metalinguística, pois pretende explicar a própria, né, feitura textual. Segundo a gramática, a metalinguística ela foca no código, né? Fática, ela foca no canal. Informativa, pois o objetivo principal é informar sobre as raízes da representação comercial e a profissão do representante. O texto foca na mensagem, no contexto, nos fatos, é transmitir a informação de forma objetiva sobre a origem da profissão. Então, sim, a banca usou a função informativa aqui, né? O texto foi utilizado de forma informativa, tá? Gabarito letra C. No trecho, surgiu a necessidade de profissionais que atuassem como intermediários entre fabricantes e mercados consumidores. O núcleo do sujeito da forma verbal surgiu é um termo mencionado após o verbo no parágrafo anterior, mencionado antes, né? Mencionado antes o verbo na oração anterior, indeterminado no contexto, no plural, que não concorda com ele, ou a letra E, mencionado após o verbo, né? Na mesma oração. Então, aqui nós temos: surgiu a necessidade de profissionais que atuassem como intermediários. O núcleo do sujeito, da forma verbal, é um termo. Olha só, verbo surgiu, certo? O que surgiu? A necessidade de profissionais, certo? Surgiu necessidade de profissionais, sujeito, necessidade de profissionais, ok? Qual é o núcleo? Qual é o núcleo? Quando eu quero encontrar o núcleo, eu removo uma palavra para ver se a falta dela faz diferença. Se fazer diferença a falta é porque ela é um núcleo, tá? É uma forma que eu encontro para tentar identificar o núcleo do sujeito. Aqui, por exemplo, se eu tirar aqui, ó, a necessidade, né? Ó, a necessidade, aí eu tiro profissionais. Surgiu a necessidade que atuassem como intermediários. Você consegue entender que surgiu a necessidade. Você não sabe do quê, certo? Você não sabe qual a necessidade que surgiu, mas surgiu uma necessidade. Ainda faz um certo sentido. Agora, se eu tirar, por exemplo, necessidade, surgiu profissionais, surgiu de profissionais, fica estranho. Fica estranho. Então, aqui no caso, o núcleo é necessidade, certo? Necessidade. Então, olha só. Mencionado após o verbo no parágrafo anterior. Dizer que está no parágrafo anterior está errado, porque está bem aqui, né? A questão está perguntando: o núcleo do sujeito da forma verbal surgiu é um termo. É um termo que, no caso, está após o verbo. E o núcleo é necessidade, tá? Após o verbo, certo? É mencionado após o verbo na mesma oração. É um sujeito posposto, tá? Então, gabarito, alternativa letra E. Língua portuguesa tem uma certa dificuldade, eu concordo com isso, tá? Inclusive, eu tenho também certas dificuldades, dependendo muitas vezes das questões. Então, para responder, obviamente, muita pesquisa, muita leitura e prática. Gente, sem prática você não vai chegar a lugar algum, tá? Pode ser a banca que for. Sem prática você não consegue resolver nenhuma questão.
E língua portuguesa não adianta você ficar só na teoria. Você tem que praticar. Ah, mas eu estou errando muitas questões. Observa o que que você está errando. Pô, eu estou errando questão sobre vírgula. Dá uma revisitada na teoria, no que você está realmente errando, revise e volte a aplicar para tentar corrigir os seus erros. Ficar só na teoria, ficar só na videoaula, não vai ajudar você a progredir nos seus estudos, tá bom? Então, com isso, fechamos a correção dessa prova. Eu espero que esse conteúdo ajude você a alcançar o seu objetivo e não cair nas pegadinhas da banca. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.